Olá a todos! Aqui quem vos fala é Daniel Crema, cientista de dados, e vamos explorar mais um projetinho de Machine Learning. Estamos trabalhando hoje com esse projeto aqui, Cattle Weight, estimativa inteligente de preço de gado. Então, o Cattle Weight é um projeto de Machine Learning e AI Automation que estima o peso de gado com base em características físicas, expondo essa capacidade através de uma API REST, pronta para uso. Então, vou dar uma olhadinha aqui na stack utilizada para esse projeto. Utilizamos aqui uma stack básica para Machine Learning, né? NumPy, Pandas, Scikit-learn, né? Para EDA, ETL, Machine Learning. Bibliotecas de plotagem, né? Matplotlib, Seaborn, bibliotecas de gestão de API, né? FastAPI e UVcorn. Google GenAI, para integração inteligente de LLM. E o Oracle AutoMLX, uma biblioteca muito boa aí para quem trabalha com machine learning, né? Aprendizado supervisionado, especialmente, muito boa. Né? Então, uma aplicação limpa, simples, como vocês podem ver aí em termos de dependências, em termos de uso de máquina, né? E aqui nós vamos dar uma olhadinha como está estruturada essa aplicação. Nós temos um versionamento inteligente, um deploy automático, né, com funções aqui no version control, testes, né, um repositório de testes, um repositório de modelos aqui para a gente ah, armazenar artefatos, model artifacts e modelos experimentais, né, das nossas experimentações. Tudo muito bem modularizado, organizadinho, né, um módulo de LLM, né, o módulo da API, certo? Para quem quiser saber mais do nosso processo de Machine Learning, pode vir aqui no main, o Jupyter Notebook, né? E aqui nós temos, né, detalhes mais específicos aqui, ó, sobre o pipeline de Data Science, tudo muito bem documentadinho, né, para os estudantes aí que quiserem conhecer um pouco, entender um pouco. Então vamos ver esse projeto na prática, né, que é aquilo que o cliente procura. Né? Então aqui nós temos o Weight Estimator, né? O nosso front-end da nossa aplicação. Né? Aqui eu já havia rodado um teste, mas vamos começar from scratch. Né? Vamos pegar aqui, imaginemos aqui um boi Nelore, né? Com 26 meses de idade, né? Lembrando que a idade é em meses. A altura em centímetros, né? Vamos dizer que ele tem aqui 150 centímetros, 1,5 m, né? Um comprimento do corpo de dizer que 1,75 m e a circunferência do peito, um animal bem robusto, né, a 205 centímetros. Cor branca, é o típico do Nelore, né, então um gado macho. Né. E vamos estimar aqui. Né, aqui nós temos o resultado. E olha o que aconteceu. Isso é normal. Por quê? Porque nós estamos trabalhando com LLM. Né. Eu até gostaria que isso tivesse acontecido no vídeo de teste. Né. Porque a LLM, às vezes, ela retorna a resposta num formato equivocado. Né? A LLM erra. Né? De acordo com nossos testes, 2,5% das vezes a LLM errou. Aqui nós temos o retorno do peso estimado, né, retornado pelo nosso modelo, né, de machine learning. Né? Então vamos estimar o peso de novo, né, para podermos ver a análise de LLM. Aqui agora nós temos a LLM acertando. Né? E com o acerto da LLM nós temos uma avaliação inteligente com inteligência artificial. Então nós temos aqui o peso estimado de 701,14 quilos, classificação de peso alto, né? Nível de risco baixo, né? E aqui quando se fala de nível de risco, é nível de risco de doença, né? De infecções e até mesmo de morrer, né? Então, recomendações aqui, nós temos aqui a análise inteligente com recomendações, né? Manter o programa de nutrição e manejo atual, pois o animal demonstra excelente desenvolvimento. Monitorar a condição corporal para evitar excesso de gordura, que pode impactar a eficiência de conversão alimentar em fases futuras. Considerar a possibilidade de antecipar o abate, caso o objetivo seja maximizar o retorno financeiro com base no peso atual e na qualidade da carcaça esperada para a raça e idade.
olha, é uma análise inteligente, porque ele considerou o quê? É um animal macho, certo? Então ele fala sobre monitorar a condição corporal para evitar excesso de gordura, né? Ah, isso envolve o quê? Né? A questão de reprodução, né? Porque você tem um macho, né, desse porte, Nelore, né? O esperado é que você queira, né, que ele, né, te dê, né, a, novos animais aí, né? Então nós temos aqui insight técnico, né, a comparação da raça. Então a análise pensando na raça, né, o peso de 701,14 quilos para um Nelore macho de 26 meses está significativamente acima da média esperada para a raça, indicando um animal com altíssimo potencial de crescimento e precocidade, né? Observações. As medidas antropométricas, altura, comprimento e circunferência do peito, são consistentes com um animal de grande porte e bem desenvolvido, corroborando a classificação de peso alto. A circunferência do peito, em particular, sugere uma boa estrutura óssea e muscular. O nível de risco é baixo devido ao excelente desenvolvimento, indicando boa saúde e ausência de problemas de manejo ou genéticos que limitem o crescimento. Então, nós temos aqui uma análise, né, muito bem elaborada, né? Aqui nós temos a informação do modelo, que é o nosso Cattle Weight V2, né? Segunda versão do nosso modelo, né? Então aqui, ó, desenvolvido para análise e gestão pecuária. Quem que é o público que vai gostar, né, de utilizar a nossa aplicação, né? Imagina que você é um pequeno agricultor, um pequeno pecuarista, né? E aí você não tem acesso, né, às vezes, a uma industrialização agrária, né, robusta, né? Então, assim, ferramentas como, por exemplo, uma balança, né, profissional para pesar animais, né, são coisas que talvez você não tenha. Então, com essa aplicação aqui, ó, você vai, são coisas que você consegue, né, você mesmo sabe, né, a idade do seu animal em meses, né, você consegue mensurar ali a altura dele, o comprimento do corpo, a circunferência do peito, e a partir daí você tem uma estimativa, né, do peso desse animal. Agora, detalhe importante, olhamos aqui no nosso notebook, né? De onde vem essa estimativa de peso? Então, nós fizemos todo um trabalho de machine learning aqui. Quem quiser pode ir no nosso notebook para entender o processo. E aí aqui a questão que nos importa. Fizemos vários experimentos com vários modelos, né? E aí o modelo escolhido foi esse, né? Nessa nossa experimentação, né? Modelo linear. E aqui então nós temos, né, um gráfico que demonstra aqui, né, o teste que nós fizemos, né, para mensurar a qualidade desse nosso modelo. Então, nós temos aqui na linha os valores preditos, né, então são os valores que o nosso modelo prevê para peso do animal, né, dados aqueles dados que a gente oferece aqui, né, raça, idade, altura, comprimento, circunferência do peito, cor de pelagem, sexo, né? Então ele prevê esses valores, e esses são os valores reais do nosso teste, né? Então a gente vê que os valores reais estão muito próximos, eles se aproximam muito da linha, né? Aqui nós temos então ó, a distribuição dos erros, né? Os resíduos que a gente chama, né? Então, tirando esse outlier aqui, né? Esse único aqui que deu em torno de 57, 56,5, né? Que é um animal apenas, né? Todos eles caem, né, nessa margem de erro aqui, de menos 40 a mais 40 quilos, né? Com a maior parte dos animais distribuído aqui, né? Nesse erro de menos 20 a mais 20, né? Então, um modelo muito bom, né? O que quer dizer isso? Nós temos aqui, né, menos 40 mais 40, quer dizer, eu fiz a predição desse animal aqui e eu tive um resultado aqui de 701,14 quilos. Quer dizer, pode ser, né, considerando a margem de erro, que ele tenha entre 661 a 741 quilos, né? Nos piores cenários, né, que o modelo erre muito, né? Que não é muito também, como a gente pode perceber aqui. Então, assim, observando aqui, ó, os animais normalmente têm um peso em torno de 520 até 680 quilos, né? Então, quer dizer, de 520 a 680, nós temos 160, né? Com essa margem de erro aqui, de mais ou menos 40, então nós estamos tendo aqui, fazendo o cálculo aproximado, né, de cabeça mesmo, né? Nós vamos ter em torno de uns
6% de margem de erro, para mais ou para menos. Né? Então, um modelo bastante acurado. Vamos fazer mais um teste, né? Só pela experimentação. Um animal de 24 meses, digamos uma altura, vamos tentar atingir um animal um pouco mais fraco aqui. Digamos uma altura de 1,30 m, com um comprimento do corpo de 1,40 m e uma circunferência do peito de, coloquemos aqui 150 centímetros, né? Vamos mudar a cor da pelagem aqui, né? E aqui o sexo, vamos colocar uma fêmea. Então vamos estimar o peso, né? Então, a análise está concluída aqui, né? 550 quilos aproximadamente. Continua sendo a classificação de peso alto, porque essa classificação varia. Aqui é a mesma raça, é o mesmo boi Nelore. Continua sendo a classificação alta em nível de risco baixo, né? Então, recomendações: monitorar o ganho de peso para garantir que esteja alinhado com os objetivos de produção, avaliar a condição corporal para identificar possíveis excessos ou deficiências nutricionais, considerar o momento ideal para reprodução ou abate, com base no peso e na condição corporal. Né? Comparação da raça, esse peso para uma fêmea de 24 meses está acima da média, indicando um bom desenvolvimento. Né? Lembrando que aqui assim, a gente está tentando achar um valor que seja de peso baixo, né? Mas como eu não sou um grande especialista em gado, não consegui encontrar. Mas aqui nós temos aí, né? O pecuarista vai utilizar os dados reais do seu animal, né? E obter uma análise bem consistente, né? Sobre o seu animal, sem necessidade de balança, né, com um ferramental simples, né, você pode usar uma fita métrica para medir a altura, para medir o comprimento, né, circunferência do peito, então, muito tranquilo e muito prático, né, para o pecuarista. Então, esse é o nosso modelo Cattle Weight, né, objetivos de melhora para o futuro, tentar reduzir um pouco mais essa margem de erro aqui, né, conseguir digamos, menos 20 a mais 20, restringir o erro aqui, né, com a curva de erros sendo de menos 10 a mais 10. Né. Para isso é necessário um dataset um pouco melhor, mais robusto. Né. O nosso dataset não permitia mais do que isso. Né. A velha regra do machine learning, né, lixo entra, lixo sai. Né. O nosso dataset não era, né, é lixo, mas existem melhores, a gente pode conseguir melhores. E aí aprimorar o nosso machine learning, tendo em vista que nós temos aqui, né, um pipeline totalmente automatizado, então fica muito simples quando conseguir um dataset melhor aqui, né, a gente então substituir esse dataset antigo, né, e de posse de um dataset melhor, né, rodar novos experimentos e encontrar melhores modelos. Então é isso, né, esse foi o nosso projeto, né, Cattle Weight, né, um sistema de estimativa de peso de gado, utilizando aprendizado supervisionado de regressão e utilizando integração inteligente, né, com inteligência artificial, né, para análise do animal. É isso, um abraço.